Olá, estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast. E como nós abordamos a infertilidade, a maternidade e focamos nos tratamentos de reprodução assistida e somos muito otimistas, as pessoas sim engravidam após um tratamento de reprodução assistida. Basta não desistir do sonho, de um jeitinho ou outro a coisa acaba acontecendo. E assim vem um teste positivo de gravidez. E os cuidados após este teste positivo. O que fazer na gravidez de FIV? Quais as recomendações? E para falar sobre isso, estou aqui com o Dr. João Caldas, um médico especialista em medicina fetal e reprodução assistida, e está aqui na nossa equipe. E ele vai dividir muito do conhecimento dele a respeito dos cuidados dessa gestante pós-FIV. E aí, João, qual que é o segredo para cuidar da gestante depois de uma reprodução assistida? Bem, o primeiro passo nesse momento é comemorar, né? O beta positivo é uma gestação que é muito planejada, é muito desejada, né? E uma assistência para essa paciente é essencial. Vamos continuar com esse cuidado, sim, né? Sim. A primeira coisa que a gente tem que avaliar com esse casal com beta positivo é o que levou a eles a procurarem uma reprodução assistida, porque as pacientes não são todas iguais. A gente tem muitas características individuais que a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, é uma paciente que teve endometriose, é uma paciente que teve baixa reserva ovariana, era um ovário policístico. Todos esses fatores trazem desfechos obstétricos muito peculiares e a gente tem que ter um olhar bem sensível para esses casais. Ótimo. E além disso, eu acho que a gente precisa dar um toque, assim, a gente está falando da grávida, então o cuidado com a gestante pós-FIV, e a gente também precisa considerar que esta gestação pode ter vindo também de um óvulo doado, sim, ou de um óvulo congelado, sim, mais jovem, mas a gente vai focar nessa gestante em si, né? Sim, nos cuidados, sim, que ela tem. Sim. Vamos supor que uma paciente tenha vindo, tenha engravidado de um processo de reprodução assistida após a retirada de mioma. Sim. Você imagina algum cuidado especial? Sim. Quando a paciente ela tem a miomatose uterina, tem algum mioma, principalmente se ela fez alguma cirurgia para mioma, que é chamada de miomectomia, e às vezes são cirurgias que precisam ser abertas, precisam fazer um corte na barriga ou uma cirurgia videolaparoscópica. Às vezes são cirurgias que danificam o útero de uma forma mais importante. Então, existem riscos aumentados associados a esse procedimento. Então, são gestações que a gente tem que acompanhar com muito mais carinho e, se a depender do tamanho dessa retirada do mioma, às vezes essa paciente nem em trabalho de parto pode entrar. Às vezes a gente precisa fazer uma cesariana eletiva nesses casos. Para evitar essa contração, sim, uterina e mexer risco nessa desse cicatriz. útero romper. E agora vamos pensar numa outra situação, uma paciente que tinha obesidade, fez uma cirurgia bariátrica, desinflamou e engravidou após um tratamento de reprodução assistida. Sim. Como você enxerga essa paciente? Sim. A gente imagina uma paciente obesa, às vezes, com um quadro de ovário policístico, é uma síndrome metabólica que é muito associado aos ovários policísticos. Sempre que a gente tem essa alteração metabólica, a gente imagina que essa paciente pode ter alguns desfechos obstétricos ruins, por exemplo, uma diabetes gestacional muito precoce, um quadro de desnutrição associado à cirurgia bariátrica, em especial ao seu exemplo, pode ter uma baixa de ferritina, uma baixa de vitamina D, uma baixa de vitamina B12. A parte metabólica e nutricional dessa gestante tem que ser vista com muito carinho. E muitas vezes também a reposição, como dependendo dessa cirurgia, que tem uma alteração da absorção, sim, quando a medicação é via oral, sim, então muitas vezes a via injetável pode ser indicada. Mais né? recomendada nesses casos, sem dúvida. A endometriose é uma doença muito prevalente nas mulheres que têm infertilidade. E elas, com um tratamento adequado de reprodução assistida, engravidam. Sim. Como você enxerga os cuidados para essa paciente que teve, seja endometriose ovariana ou intestinal? Então, a paciente com endometriose grávida pós-FIV. A endometriose é a nossa vilã na reprodução, né?
ela piora desde da reserva ovariana, a receptividade do embrião dentro do útero, e a paciente, graças a Deus, conseguiu engravidar com endometriose. A gente tem alguns desfechos que são desfavoráveis em relação à endometriose, por exemplo, pode aumentar um risco de pré-eclâmpsia, às vezes a placentação dessa gestação não é tão adequada quando a paciente tem endometriose, o ambiente uterino é um pouco mais hostil, a placenta não consegue infiltrar de forma tão satisfatória, isso pode desencadear um quadro de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento fetal. E outra coisa são as pacientes que são submetidas à cirurgia de endometriose previamente. Então, se a gente imaginando que ela tinha uma endometriose potencialmente grave, que necessitou de cirurgia, é bem provável que ela possa ter alguma aderência entre os órgãos, entre as estruturas, principalmente pélvicas, que, hipoteticamente, se ela for submetida a uma cesariana, é um procedimento cirúrgico que deve ser feito com muito mais cuidado, para evitar que tenham lesões nesses órgãos. Ótimo. No processo de reprodução assistida, na transferência embrionária, a gente pode acompanhar o crescimento do folículo, estimular a ovulação e transferir. Sim. Ciclo natural. Ou dá para essa paciente de forma exógena, então ela toma comprimido, ela passa gel com o mesmo hormônio produzido pelo ovário, e aí a gente mimetiza um ciclo natural. Sim. Então, é o ciclo programado. Então, o ciclo natural quando o ovário funciona e o ciclo programado quando a gente dá essa medicação. Pensando nesses dois cenários, quais os cuidados na gravidez do ciclo natural ou na transferência de um ciclo programado? Sim. Sempre que nós temos uma paciente com ciclo ovulatório, nós optamos por fazer um ciclo natural. Isso por quê? Porque é um ciclo mais fisiológico para o corpo. O corpo, digamos assim, aceita um pouco melhor essa gestação. Isso porque nós temos uma estrutura-chave, principalmente no início da gestação, que é chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo tem o potencial de produzir progesterona de uma forma substancial para dar um suporte para essa gestação. Além disso, liberam outros fatores vasculares que deixa esse útero um pouco mais receptivo, e tem até descrito casos de redução de risco, por exemplo, da pré-eclâmpsia quando a gente tem um ciclo natural. Só que a gente tem também o ciclo artificial que você falou, que é uma ferramenta indispensável nos tratamentos de reprodução assistida. A gente nunca vai deixar de indicar um tratamento de reprodução porque a gente está usando um ciclo artificial. É uma ferramenta que é extremamente valiosa e sempre que possível a gente também lança a mão dela, porque tem as indicações claras que a gente precisa do tratamento com ciclo artificial. Então, as pacientes não precisam ter medo do ciclo artificial, porque a gente consegue contornar esses desfechos de uma forma muito satisfatória nos tratamentos de reprodução assistida. Ótimo. E depois de uma gravidez de reprodução assistida, o nosso objetivo não é nem um teste positivo e nem o batimento cardíaco, e sim o bebê em casa. Mas a paciente, assim que recebe um teste positivo, quer saber quando eu posso escutar o coraçãozinho do bebê ou dos bebês. Sim. Então, quando você recomenda esse primeiro ultrassom? Sim. Então, fiz FIV, tem um teste positivo, vamos fazer o primeiro ultrassom obstétrico. Sim. A paciente de reprodução assistida, ela tem a peculiaridade que ela tem o diagnóstico da gravidez de uma forma muito precoce. Se a gente levar em consideração da data da transferência até um beta positivo, a gente tem mais ou menos 10, 11 dias. E aí é uma gravidez que é extremamente desejada, uma gravidez que é extremamente planejada. Então as pacientes ficam muito ansiosas. Até a gente chegar a ouvir o coraçãozinho do bebê, a gente tem mais ou menos entre 6 semanas de gestação. E esse período as pacientes às vezes ficam muito inseguras em relação à gestação, se realmente está sendo viável. Então a gente vai acompanhando inicialmente pelos níveis do beta-HCG, a gente vai vendo uma curva de ascensão, dobrando a cada 48 horas. E esse beta-HCG estando próximo a 2000, a 2500, a gente vê a primeira estrutura da gravidez, que é o saco gestacional. E a partir daí a gente vai datando essa gestação e chegando na próxima 6 semanas a gente espera encontrar um embriãozinho com batimento cardíaco. E aí depois de querer ver o coraçãozinho do neném, todo mundo quer saber o sexo do bebê. Então vamos ver o que foi feito. Porque às vezes na reprodução assistida a gente faz a biópsia embrionária. Sim. E nessa biópsia, além do resultado se está faltando ou sobrou no cromossomo, a gente também tem a informação dos cromossomos sexuais. Sim. Então vamos supor que essa gestação não foi feito, foi pós-FIV, mas sem biópsia embrionária, então não sabemos o sexo do bebê. Quando descobrir? A gente tem diversas ferramentas para descobrir o sexo do bebê. Uma mais precoce, quando não é feita a biópsia embrionária,
É um exame que é chamado de sexagem fetal. A sexagem ela é feita a partir de 8 semanas de gestação, e para a gente ter um resultado um pouco mais confiável, às vezes é melhor postergar um pouco, entre 9 e 10 semanas, e tem alguns cuidados que a gente também precisa avaliar para a gente ter um resultado mais confiável. Por exemplo, a gestante que às vezes usa o Clexane, uma paciente que é tabagista, isso tudo pode diminuir a sensibilidade do teste. Além do sexo, né, a gente tem aí alguns momentos de bastante ansiedade, como o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Algum olhar diferente nessa paciente Sim. de reprodução assistida que vai Sim. fazer esse morfológico? Sim, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, se foi um óvulo próprio ou se foi um óvulo doado. Porque quando a gente vai fazer o cálculo de risco das aneuploidias, das síndromes genéticas, a gente leva em consideração a idade da doadora e não a idade da gestante atualmente. E o mesmo raciocínio é feito, por exemplo, quando a paciente preservou os óvulos. A gente leva em consideração a idade que ela preservou os óvulos. Por exemplo, a gestante está engravidando com 40 anos, mas ela congelou os óvulos aos 30. O que a gente leva em consideração é a idade genética do óvulo, que, digamos assim, parou no tempo aos 30 anos. E se é uma paciente que usou óvulos doados, se a doadora tem 25 anos, a carga genética desse óvulo é de 25 anos e não de 40 anos da gestante. E às vezes passa desapercebido em alguns exames e os médicos, quando vão fazer o laudo, acabam colocando a idade da gestante, o que não é verdade. Então a gente tem que levar em consideração sempre o óvulo, a idade do óvulo. Eu sei que muitas pacientes não falam, não comentam sobre essa questão do óvulo doado, mas é muito importante, nesse momento do ultrassom morfológico, informar para que isso efetivamente seja feito e seja um resultado assertivo, né? Porque muda totalmente, né, Muda totalmente o resultado. O principal fator de risco para a gente ter essa síndrome genética, essas aneuploidias que a gente chama, é justamente a idade da mulher. Então, se a gente muda de 25 para 40 anos, por exemplo, é uma diferença gritante e isso pode interferir diretamente na gestação. Então, e nas condutas depois, né? Nos exames subsequentes. Então, não tem constrangimento nenhum em falar que é um óvulo doado, que é um óvulo que foi criopreservado há 10, 15 anos atrás. Isso é perfeitamente normal e aceitável hoje em dia. E também os médicos não são fofoqueiros. A gente só fofoca da vida do outro médico. Então, brincando, gente, mas a gente tem muito sigilo médico. E isso, apesar da gente olhar todo mundo papeando no centro cirúrgico, ou aqui na clínica, então a gente respeita muito esse processo. Então, quando a gente faz, a gente recebe essa informação, ela é guardada. Então, a gente também é ótimo para guardar segredo. Sim, e o objetivo do exame é justamente a gente trazer segurança para essa gestação. E essa informação é extremamente valiosa nesse momento. Então, a gente já teve esse olhar atento para qual a doença pré-existente para essa gestante, quer dizer, por que ela tem infertilidade, óvulo doado ou óvulo criopreservado. A gente falou do momento de descobrir o sexo do bebê quando não foi feita a biópsia, o ultrassom do primeiro. Agora vamos falar um pouco do ultrassom do segundo trimestre e dos exames posteriores ecográficos. Sim. A importância do ultrassom, tanto do morfológico do primeiro quanto do segundo trimestre, são os exames mais importantes dessa gestação. Então eles devem ser feitos com tempo, com uma avaliação muito carinhosa desse com o doutor João, de preferência, por favor. Então a gente faz uma avaliação anatômica detalhada desse bebê. A gente faz uma avaliação também via transvaginal para pesquisa de um colo curto, que às vezes só é diagnosticado no momento da gestação, porque um exame ginecológico de rotina pode não detectar esse momento. Então, o momento ideal de fazer essa avaliação do colo uterino é na gestação. O ultrassom morfológico do segundo trimestre. E no ultrassom de segundo trimestre, a gente consegue fazer uma avaliação detalhada da anatomia do bebê, com uma taxa de detecção de malformações, uma sensibilidade desse exame de até 85% na detecção de malformações. Então é um exame que, sendo bem feito, sendo bem realizado, sendo feito com carinho, tem um poder muito importante nessa gestação. E o coração?
e o coração. O coração, principalmente no morfológico de segunda, a gente já consegue ter uma avaliação muito rica dele. Em especial nas gestações de fertilização in vitro, é uma indicação formal da gente fazer um exame que é chamado ecocardiografia fetal, que é um ultrassom que é feito entre 24 a 28 semanas, que é feito geralmente com um cardiologista, que vai avaliar especificamente o coração do bebê. Cerca de 1% dos bebês, dos nascidos vivos, podem ter alguma alteração no coração. Então é muito frequente, é importante então que essa gestante faça uma ecocardiografia fetal. Depois desses primeiros exames, então dos morfológicos, a gente viu esse outro adicional que é o ecocardiografia, a ultrassom do coração. E a gente tem aí ultrassom obstétrico com Doppler. Alguma atenção especial nesse Doppler, nessa gestação pós-FIV? Não existe uma periodicidade recomendada de quando fazer o ultrassom obstétrico. Geralmente a cada mês, a cada semana, a cada 2 semanas. Depende do resultado, Depende do resultado, depende da sua característica clínica, das peculiaridades do seu pré-natal. Mas qual é o objetivo principal desse ultrassom? É avaliar a vitalidade do bebê e o crescimento desse bebê. Geralmente, as gestações de reprodução assistida têm um risco um pouco aumentado de fazer quadros que a gente chama de restrição de crescimento fetal, que é quando esse bebê às vezes não atinge um potencial genético de crescimento que ele é predeterminado. E esse diagnóstico é feito puramente pelo ultrassom. Então, geralmente são gestações que carecem de ultrassons obstétricos mais frequentes, justamente para a gente detectar essa restrição de crescimento fetal e justamente para avaliar a vitalidade do bebê. Nas gestações pós-FIV, a maioria absoluta é gestação única, que a gente transfere um embrião. Eventualmente, a gente tem a gestação gemelar. Sim. E qual a atenção especial nessa gestação gemelar pós-FIV? 2 bebês, não estão imaginando múltiplos de 3, 4, porque isso já é fora da curva. Então, vamos imaginar dois embriões transferidos, 2 bebês. Geralmente, os tratamentos de reprodução assistida são associados a um risco realmente maior de gestações gemelares. São as gestações que carregam 2 bebês com 2 placentas e 2 bolsas. Nessas gestações, aumenta sim o risco de muitas complicações, por exemplo, um parto prematuro, uma restrição de crescimento fetal, uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional, e tudo isso a gente vai acompanhando no pré-natal para minimizar alguma eventual complicações que esses fatores podem ter. Então é uma gestação que a gente acompanha com muito mais carinho. E também uma gestação mais favorecida, porque temos 2 placentas, sim, e esses bebês não compartilhando a placenta, sim, que é raro, pode até acontecer de um embrião dividir em 2, sim, né? Sim, mas é o mesmo risco da população em geral. Os tratamentos de reprodução assistida não estão relacionados ao aumento do risco de gestações monocoriônicas, que é quando 2 bebês compartilham a mesma placenta, que é uma gestação gemelar realmente muito mais complexa. Então, quando a gente faz gestação gemelar após a transferência de 2 embriões, a gente tem uma gestação que requer risco, mas o risco é mais ameno, sim, do que quando a gente compartilha a mesma, sim, placenta. Eu acho que a gente abordou, olha, de uma forma geral, os cuidados. Eu acho que não risco, porque essa gestação ela pode evoluir de forma muito, muito favorável. E a maioria absoluta dos bebês frutos de reprodução assistida estão aí, estão nascendo cada vez mais, sim, são saudáveis e é uma gestação segura, sim, desde que com acompanhamento adequado. Perfeito. Então, basta seguir suas orientações que o neném vai nascer saudável, certo? Certíssimo. Obrigada, João, por ter compartilhado seu conhecimento aqui. Medicina fetal e reprodução assistida, chique esse rapaz, né? E muito orgulhosa porque ele integra a nossa equipe. A gente tem também um outro episódio com o Dr. João falando dos cuidados da gestação 40+, então vocês podem maratonar tudo isso. Vários temas de reprodução assistida, cuidados com o bebê depois que nasce, afinal de contas, o que eu vou fazer com esse recém-nascido? Todos esses temas em vários episódios que nós temos aqui. Vocês podem escutar ou estão vendo aí no YouTube ou escutando pelas plataformas digitais. Espero que gostem e até o próximo episódio.